Olá, sou a Cíntia Villani, sou psicóloga, tenho meu mestrado e doutorado em psicologia clínica pela PUC São Paulo. Sou protestante, sou membro da Catedral Evangélica de São Paulo. Alguns já devem me conhecer de quando eu dei a palestra o ano passado junto com meu esposo. E, em primeiro lugar, quero agradecer a pastora Nayara novamente por esse convite, de através da minha profissão poder estar ajudando vocês. E hoje a nossa temática vai ser sobre comunicação não violenta. Espero que esse vídeo seja um pouquinho agradável. Eu ainda sinto dificuldade nessa nova rotina de dar palestras online, né? Essa está sendo uma palestra gravada, mas vou pedir toda a atenção e concentração de vocês na hora que eu fizer algumas perguntas, para vocês imaginarem, se colocarem na situação. E depois, por favor, me deem o feedback se foi boa a palestra, se deu para vocês aproveitarem e colocar na prática, né? Eu sempre tenho essa preocupação que não seja só teoria, mas que a gente venha para a vida, né? O que a gente pode fazer nos nossos dias, no nosso trabalho, com a nossa família, na nossa casa. Comunicação não violenta. Esse termo ficou um pouquinho famoso na área da psicologia, vai para quase 3 anos que muita coisa tem sido dito, muitos livros têm sido publicados sobre esse tema, de como não ter uma comunicação que seja violenta. A própria palavra, né, violência, já traz o que para nós? Traz aquele peso, né? Então, é uma pessoa que é grossa, machuca, quer dar carteirada no outro. E aí, vou trazer um exemplo super recente que vivenciamos aí no último fim de semana numa reportagem de uma televisão de uma moça, né, ao ser repreendida por estar fazendo algo errado, né, quis dar uma carteirada, tendo uma atitude grossa, desrespeitosa com um fiscal. Esse é um exemplo de comunicação violenta. É quando a gente se acha superior ao outro, agindo de forma desrespeitosa, sem educação, sem ter paciência. Sempre que nos colocarmos acima de alguém e queremos dar a famosa carteirada, sabe com quem você está falando? Mas eu sou sua mãe, me respeite. Ah, mas eu sou seu pai, me respeite. Aí você pode estar falando, opa, mas espera aí, eu não posso falar mais isso para os meus filhos, né? Falando em relação de criação dos filhos. Você é a mãe, você é o pai, você é o tio, você é a avó. Você quem está educando essa criança, esse adolescente ou esse adulto que às vezes já está mais alto que você. Mas a forma pela qual a gente se comunica, que a gente dialoga, é o responsável por muitos problemas de relacionamento que a gente vive. Comunicação não violenta foi um tema estudado por um psicólogo, já vai fazer quase 50 anos, em que ele percebeu em que a forma que eu me comunico com o outro pode fazer com que esse outro se sinta muito mal. O exemplo clássico. Faz um tempo que você não vê uma pessoa na rua e você está caminhando na rua, faz de conta que a gente não está usando máscaras, tá bom? E você encontra com a Mariazinha ali na rua. E você fala, oi Mariazinha, quanto tempo, como que você tá? E aí aquele papo vai e vem, e de repente ela fala, olha, mas você fez algum regime? Ai, você tá tão magra, tô te sentindo até abatida, você tá trabalhando demais? São as crianças, né? As crianças devem estar te dando um trabalho daqueles. Isso é uma comunicação violenta. Isso não é forma de dialogar. Isso não é forma de quebrar o gelo, de bater o papo com aquela pessoa que faz tempo que você não vê. Você não sabe se aquela pessoa realmente está passando por uma grande dificuldade. De repente, um filho pode estar passando por algum problema de drogadição, de uso abusivo de álcool. De repente, essa pessoa pode estar passando por alguma violência
doméstica, por algum abuso. E ela não vai falar ali no meio da rua de, é verdade, sabe o que que é? Meu filho começou a usar drogas e eu descobri isso. Comunicação não violenta. Como não ter esse tipo de comunicação? São 10 passos que eu vou compartilhar com vocês. E aí eu peço licença, se vocês verem que o meu olhar está indo para outro lugar, é que eu estou aqui com o meu rascunho na tela, para eu não me atrapalhar e passar certinho para vocês. Em primeiro lugar, aprender a ouvir de verdade e fazer perguntas. Esse é o primeiro passo. É ouvir. Aí vocês devem, né? Sempre tem alguma palestra, alguma pregação, algum artigo no Facebook, no Instagram, falando da diferença de ouvir e escutar. Por exemplo, estou aqui na minha casa. Eu estou escutando diversos barulhos. Estou escutando o barulho do elevador, no seu vizinho de cima, vizinho de baixo que acabou de chegar ou está saindo. Estou escutando, desculpa. Tô escutando o barulho da minha máquina de lavar, o ônibus passando, minha cachorrinha passando aqui de baixo. O que que é o escutar? É perceber algo que está ao nosso redor. E ponto. Ouvir. Ouvir é você perceber o que está sendo dito e tentar entender aquela situação. Tentar compreender aquela situação. Quando você está conversando com alguém e você está falando da sua vida, o que está se passando, e aí o fulaninho, não vou colocar outros nomes, né? Que às vezes a gente usa os nomes corriqueiros, aí as pessoas ficam ofendidas, eu também ficaria. E vem a fulaninha e te corta no meio e te fala: mas eu também passei por isso. Isso é comum, todo mundo passa. Minha filha, Pietra, para quem não sabe, nasceu antes do tempo, nasceu com 34 semanas, num parto de emergência. Ficamos 2 semanas na UTI da maternidade. E que eu mais escutava eram pessoas: isso é normal. Olha, eu conheço alguém que também a filha nasceu prematura, ficou na UTI. Não, mas hoje em dia eu já é até gorda. Olha também, olha, eu conheço, olha, eu tive também um filho. Mas isso é normal, viu? É corriqueiro, não vai acontecer nada não. E naquele momento eu só queria o quê? Eu só queria que alguém me escutasse de, puxa, mas eu sou mãe de primeira viagem. Pensei em várias coisas, idealizei, e não tá acontecendo isso. Eu não tô com a minha bebê no colo. Recebi a alta da maternidade e fui para casa sozinha. Um bebê comfort vazio, minha filhinha ficou lá. Eu queria que alguém me ouvisse. É quando você tá naquele dia que você não acordou bem. E isso pode ser com seu parceiro amoroso, pode ser com seus filhos, pode ser com uma amiga, e você só tá ali desabafando, falando de uma situação. Bem, você chegou em casa e tá falando daquele seu chefe, da sua chefa, que a pessoa fez isso, fez aquilo, e você tá desabafando e vem a pessoa e fala: Não, mas você tem que ser grata a Deus, viu? Olha, você sabe quantos milhões de desempregados tem aí no Brasil? Chefe é assim mesmo. Você tem pai, mãe, filhos que não se dão bem? Você não acha que é pedir muito que o seu chefe se dê bem com você? Ele é teu chefe, não é teu pai, não é teu marido. Agradeça a Deus que você tem um trabalho. Isso é uma violação, isso é uma comunicação violenta. Porque a pessoa está desabafando. Por isso, o primeiro ponto, saber ouvir e ouvir de verdade. É acolher aquela pessoa. Quando alguém está falando, a gente está num diálogo, a gente precisa ouvir o que aquela pessoa está falando. Você não é o psicólogo, você não é o terapeuta.
Você não é um profissional que está ali ouvindo e precisa falar algo para ela fazer. Não, você precisa ouvir. Segundo passo, para saber ouvir e ouvir de verdade, segundo passo é ter empatia. Se você também tinha um chefe chato, sabia sair do serviço, fechar a porta, chegar na tua casa e vou viver a minha vida, talvez a sua amiga com quem você esteja ouvindo não saiba fazer isso. E não é um não saber de não ter capacidade que você vai comprar um livro de autoajuda e vai ter os 3 passos de como fazer algo e vai conseguir. É personalidade. Levante a mão hoje quem trabalha em empresas ou exerce cargos e funções que sonhou desde pequeno. Dá para contar nos dedos. A maioria de nós trabalhamos com coisas que a gente não imaginava, em funções que sequer passaram na nossa cabeça. E até uma meia dúzia de mão levantada aí, que não, eu consegui, era o meu sonho, fiz essa faculdade, era o meu sonho, passei nesse concurso. Nem todos os dias são legais. Tem dias que são cansativos. Minha primeira escolha profissional era psiquiatria. Eu queria muito fazer psiquiatria, que eu tinha um sonho de ser missionária e tudo mais. E médico abre portas para você ir para qualquer lugar. Depois eu mudei de ideia. Eu sou muito festeira, eu gosto de acampamento, eu gosto de festa de igreja. Eu vi que 6 anos de medicina mais residência, a minha personalidade não ia dar conta. E eu fui para psicologia. Foi minha escolha. Eu amo ser psicóloga. Só que é difícil, às vezes, atender um paciente que chega porque ele tá de luto que perdeu uma pessoa muito importante para ele. Ou que perdeu um emprego. Mas eu amo a minha profissão. Mas tem momentos que é pesado, é difícil. Então a gente precisa ter empatia. Que cada pessoa tem uma personalidade, tem um temperamento e pode estar trabalhando num lugar que não é o sonho dela. E aquilo fica mais pesado. Ou trabalhando com aquilo que você gosta. Eu ouvia tanto nos corredores de alguns enfermeiros passando ali, né, a equipe de saúde, quando eu estava na maternidade, falando, poxa, a pessoa me vira e fala, bem feito, quem mandou ser enfermeira agora tem que estar aí, ó, vai trabalhar sem tirar férias, sem nada. Isso conversas, né, passando ali no corredor, um conversando com o outro. Imagina a dor para esse enfermeiro que escutou do parceiro amoroso, que bem feito quem mandou escolher essa profissão. Aí você pode estar agora, tipo, arregalando os olhos. Nossa, mas tem gente que fala isso? Tem. Não é à toa que a gente está caminhando já para 3 anos, que o tema dessa palestra, que é a pastora Nayara, muito sensível, muito atenta à realidade, escolheu essa comunicação não violenta, porque as comunicações têm se tornado violentas. As pessoas têm dito aquilo que elas nem sequer param para pensar, é um pat-puf. Por quê? Porque estão esquecendo desses passos. O primeiro que eu falei, saber ouvir e ouvir de verdade. É acolher a escuta do outro, sem julgar. E para isso, o segundo passo é o quê? Ter empatia. De entender a situação do outro. Terceiro passo. Vamos ver qual que é o terceiro passo? Seja sempre claro em suas colocações. O que é isso? Você que é mãe de pré-adolescente, adolescente, tá? Que eu vou pelo estereótipo, que é a fase que começa a dar mais problema, que quando é criança dá problema, traquinagem, tá? Mas quando se torna pré-adolescente, adolescente, sai um pouquinho aí das mãos dos pais, que começa a sair, tem os amigos, os colegas. Não fale que o seu filho, ó, 11 horas em casa, viu?
Ai, mãe, mas é isso aqui. Não, 11 horas em casa, que essa casa é minha. Enquanto você estiver debaixo do meu nariz, você precisa me respeitar até aqui. Você está sendo claro em suas colocações? Não. Você pode até falar, não, como assim, Cintia? Eu tô sendo claro. É minha casa, enquanto eu estiver na minha casa, ele precisa me respeitar. Não. Você não quer que ele chegue às 11 horas na sua casa simplesmente para te respeitar. Você quer que ele chegue às 11 horas na sua casa porque você sabe que a madrugada nas ruas é triste. Esses adolescentes ficam mais vulneráveis. Muitas pessoas cheias de más intenções podem chegar até seu filho e você quer proteger o seu filho. E ao mesmo tempo que você quer proteger o seu filho, você não pode demonstrar que você tem medo de perdê-lo. A gente foi criado numa sociedade que ter emoções parece ser coisa de fraco, não é? Quando seu filho tiver para sair, seja claro nas suas intenções. Filho, gostaria que você chegasse até 11 horas, tá? Tá muito perigoso, muita bandidagem, muito isso, muito aquilo. Fale. Ah, sim, você tá falando isso que você não tem filho adolescente. Não, eu tô falando isso porque é uma comunicação sadia, saudável. É o resultado que vai fazer com que muitas famílias permaneçam unidas, juntas. Quantos pais do meu consultório, tenho 14 anos já de profissão, que eu já escutei, fora as conversas com os colegas compartilhando, que reclamam que mal veem seus filhos adultos. Filhos estes que têm netos às vezes e que eles mal veem os netos. Mas por quê? Não é porque você se tornou avó, avô, que o teu filho, que se tornou pai, mãe, vai esquecer de muitas coisas que escutou na sua adolescência. E a linha é muito tênue de você ser pai e mãe e não perder a autoridade de ser filho. A linha é muito tênue de você ser funcionário com o seu coordenador, com o chefe e ter um bom relacionamento. Por isso que nós precisamos ser claros. Vamos lá? Primeiro passo. Quando alguém estiver falando, é saber ouvir e ouvir de verdade. Ouvir que seu filho tá doido para ir naquela festa. Ouvir que o teu chefe, o que ele tá querendo? Ele tá querendo uma promoção e se mostrar pro chefe do chefe do chefe? Ou você que é chefe coordenador da sua equipe? Ouvir o que o teu funcionário tá falando. Ouvir de que forma? Tendo empatia. Se colocando no lugar dele. Se você se colocar no lugar dele, o terceiro passo vai vir automático, que é ser claro naquilo que você está falando. Relacionamentos amorosos. Muitos casais, casados ou não, cometem um erro que é tão comum do pensamento disfuncional chamado leitura mental. É você ver aquela pia cheia de louça suja, teu parceiro passa, já tem 5 copos na pia, mas ainda tem copo no armário. Teu parceiro passa, pega um copo, bebe água, vai e coloca na pia. E você tá aqui, olhando. Na tua cabeça, você já tá bravo. Ou bravo. Poxa, fulano tá vendo que a pia tá lotada e ainda me pega um copo.
novo, ao invés de lavar. Pronto. Já começou uma briga, já começou uma DR na tua cabeça. Na hora que o parceiro for perguntar qualquer coisa, você já vai com 5 pedras nas mãos. Por quê? Porque já começou uma briga aqui na tua cabeça. Deixe claro aquilo que tá passando. Na hora que você vê fulaninho pegando um copo novo, tô dando esse exemplo, fala, ô fulano, você podia aproveitar e lavar metade aí dessa louça, fazendo favor? Mas pode falar, mas fazendo favor? A pessoa não tá fazendo favor, não é ajuda, ele também usou, ele aquilo. Gente, sim, essa questão do politicamente correto. Vamos ser sinceros, vamos ser claros nas nossas intenções. Fulano, você pode abaixar uma televisão aí? Ah, você tá ouvindo essa live de sertanejo? Ai, eu não curto muito. Seja sincera. Próximo passo, quando você é claro nas suas intenções, sabe o que vem? Quarto passo. Se respeite. Respeite o outro e faça ser o que respeitar. Se você se respeita, você não vai querer ter dor de cabeça. Porque uma discussão, uma briga, dói a cabeça, cai o teu rendimento no trabalho, faz o clima ficar estranho, ficar pesado na tua casa, no próprio trabalho, ali na sua baia, se você divide com outras pessoas da sua mesa de trabalho. Vamos pegar um exemplo que eu disse no início da minha fala do que nós vivenciamos no último fim de semana, de um agente fiscal levando uma carteirada de cidadão não, do engenheiro. E depois vocês devem ter visto o restante da história que o agente fiscal tem um currículo, como diria minha avó, de dar inveja. A pessoa que falou que foi grossa, que foi violenta em suas palavras, ela não estava se respeitando. Ela sabia que estava fazendo algo errado. Na hora que você for conversar com alguém, seja filho, seja seu pai, e quando eu falo seja seu pai e sua mãe, não é você criança, adolescente vendo seu pai e mãe, é você mesmo, tá? Você é adulto como eu, que às vezes tem que falar pro seu pai, sua mãe de 70 anos, que não é para sair de casa sem máscara, de preferência não saia. Deixa que eu faça as compras. Toda vez que você for falar com alguém, e esse alguém elevar a voz, começar a gritar, é porque essa pessoa ela não tá se respeitando. Ela sabe que tá fazendo algo errado e quer ganhar no grito. E é nessa hora que, se ela não está se respeitando, que aí vem aquele passo anterior de se coloque no lugar do outro, então se respeite. Não eleve a sua voz junto com a pessoa. Não entre na mesma vibração que a outra pessoa. Se respeite. Se coloque no lugar dela. Tente entender. Seja claro na sua fala. E aí o ambiente vai ser respeitoso. Uma fala recente, de ontem, de um paciente. Ela saiu mais cedo para se exercitar e ela tinha combinado um horário de entre 8 e 9 horas da manhã. Ela deveria retornar para casa porque o marido ia sair para fazer compra, que ele ia fazer um churrasquinho para as crianças, para alegrar o domingo deles. Mas ela se atrasou. Mas o combinado era entre as 8 e 9. Ela chegou 8h20. Quando ela chegou, o marido dela já estava com aquela tromba, tá? Interior de São Paulo usa muito essa expressão. Tava com aquela tromba feita emburrado, já preparado para brigar. Vocês imaginam como ela chegou? Já vamos colocar em prática, hein?
Comunicação não violenta. Você pode estar pensando, ela deve ter chegado pedindo desculpas, que aconteceu um contratempo, mas olha, ela tá dentro do horário. Não. Isso não é uma comunicação não violenta. Vou te falar, o que é uma comunicação não violenta? Fulano, você tá emburrado? Eu não acredito que você está emburrado. Pleno domingo, com esse sol bonito. O que aconteceu? Não, vai me dizer que você tá emburrado porque eu cheguei às 8h20. Mas a gente não combinou que eu estando até às 9 horas dava tempo de você ir no mercado? Olha só que legal. Vamos pegar os passos? Primeiro passo que eu falei para vocês era o quê? Ouvir e ouvir de verdade. Ouvir é o quê? Perceber que está ao seu redor e analisar. Quando ela chegou, ela analisou o que estava ao redor dela. Ela viu que o marido dela estava emburrado, estava bravo. Mas ela se colocou no lugar, na empatia. Pode ser que ele esteja bravo, que a gente combinou que ele quer sair. Seja claro, terceiro passo, em suas colocações. Ela falou. Não acredito que você está bravo, chateado comigo, sendo que você falou que até às 9 horas dava tempo. Ela foi no quarto passo. Ela se respeitou. Ela não entrou na vibe, na vibração do marido dela. Ela se respeitou. Ela não queria ter uma dor de cabeça. Ela não queria discutir. Ela não queria briga. Com isso, o ambiente ficou mais tranquilo. Que o marido dela, é. Então, eu falei que até às 9 horas, mas na verdade eu queria antes. Olha na verdade. Não é isso que a gente escuta? Poxa, desculpa, eu tava com a cabeça quente, não era isso que eu queria fazer. Por que pediu desculpa? Porque não foi claro. Então, quarto passo, seja claro. Seja claro nas suas intenções, nas suas colocações. Quinto passo, com isso, sabe o que a gente consegue? Analisar o pessimismo e a negatividade de um discurso. O fiscal da agência sanitária, ele percebeu. Até porque eles são treinados, tem uma equipe de psicólogos que ajudam eles e várias outras profissões que lidam com o público. Ele fez todos os passos. A pessoa estava nervosa, ela não estava se respeitando, mas ele se respeitou. E quando ele se respeitou e tentou fazer um clima ficar melhor, ele percebeu o quê? A negatividade, o ataque. Você sabe com quem tá falando? Moleque, na tua idade, eu já ajudava o teu avô a fazer isso, isso, aquilo. Isso é comunicação violenta. Fale assim, filho, sabia que na tua idade eu já acordava cedo para trabalhar com seu avô? Filho, olha, a situação tá difícil, você tá querendo muito aí nessa festa, nesse rolê, mas olha, não tenho esse dinheiro. Mas me conta, conta aqui pra mamãe, conta pra avó, pra tia. O que vai acontecer nesse rolê? Por que você tá tão interessado em ir lá? Isso é comunicação não violenta. Não, doutor, eu sei que vai ter funk, eu sei que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter daqueles marginais, não gosto das amizades do meu filho. Tudo bem você não gostar. E não tô falando que você tá errada, não, de gostar. Nós adultos, a priori, temos mais experiências e conseguimos alertar os mais jovens. Só que ele é jovem, um pré-adolescente, não tem ainda experiência de vida. Então, peça para ele te explicar. Por que ele quer ir nesse rolê? O que vai ter lá? Ouça. Ouça de verdade.
Tenha empatia. Não, mas na minha época não tinha isso. Mas quando você fala isso, na minha época não tinha isso, você já não tá tendo empatia. Empatia é, ô filho, vem cá. Agora, os rolês de vocês é fazer essas coisas estranhas aí? Não dá pra fazer outro? Aí fala o que é essas coisas estranhas. Tem empatia. Entenda o mundo de hoje dos adolescentes. Você realmente já teve a mesma idade que ele, mas era outra época. Com seu parceiro amoroso. Histórias se repetem. Mas o teu parceiro amoroso é outra pessoa, não é mais aquele fulaninho ou aquela fulaninha. Então fale. Fale o que você não gosta. Deixe claro. E perceba. Perceba se tiver um ambiente ruim. Um ambiente negativista. Fazendo isso, o próximo passo, eu já vou puxar os dois, tá bom? Sexto passo, buscar sempre a verdade e trabalhar a sua paciência. Quando a gente quer saber a verdade, essa verdade dói. Essa verdade machuca. Já ouvi tantos relatos de pais falando pra mim, Cíntia, eu tentei. Eu tentei falar aí, ó, fala aqui. Por que você quer ir nesse rolê? Por que você quer fazer esse curso? Por que você quer fazer essa faculdade? E eu escutei coisas que eu não gostaria de ter escutado. Difícil. Aí eu fui falar com o meu chefe, porque que o meu chefe contratou uma pessoa de fora, sendo que eu já tô há 5 anos na empresa e estava pronto para aquele trabalho. E ele tinha falado, sabe o que é? Então, é que às vezes você precisa ir na escola do seu filho, ou então, é que o fulano de tal já tinha trabalhado com o ciclano, e aí resolveu trazer ele, tá? Não é nada pessoal com você, não. Você fica com aquela cara de tantas noites, talvez mal dormidas, pensando em como consertar aquela planilha. Né? Quem trabalha em administração aí de ordem de serviço, de finanças, auxiliar de compras, ou trabalha com compras, sabe, né? Muita dor de cabeça. Quantos almoços de só 10 minutos você fez? Buscando um novo cargo e escutar que não é nada contra você, não. É que o fulano já trabalhou com ciclano e aí ele resolveu trazer ele. Machuca. Mas quando a gente busca a verdade, a gente precisa ter paciência. Paciência para entender. Paciência para entender que a gente pode planejar, a gente pode sonhar, e aí é onde entra, se não entrou ainda, o papel de ser cristão. O papel de ser cristão, há 20 anos atrás, muito falavam-se mal dos evangélicos, de nós. Crente é bobo, crente é sonso, crente é inocente. Sabem por que muitos diziam isso de nós? Porque muitos aprenderam aquele versículo, pastora Nayara, me ajude, tá bom? Depois, passando o endereço dele. Se possível, tende paz para com todos. Aí tem alguns que falam, tá vendo? Não dá pra ter paz com fulaninho, porque o fulaninho me provocou. Não, fulaninho não provocou, não. Acho que agora vocês estão escutando alguém querendo participar daqui, né? É possível. É possível. É possível a gente ter paz com muitas pessoas. Se a gente souber ouvir de verdade, se a gente se colocar no lugar delas, se a gente for claro, impedir o negativismo e trabalharmos a nossa paciência. Oitavo e nono passo. Evite, que
é o que eu já puxei, o vitimismo sentimental. E seja generoso. Como eu vou evitar o vitimismo sentimental? Aquela professora que fala pro aluno, não acredito. Seu pai se esforça tanto. Ou você pode ser esse aluno que esteja escutando isso. Seu pai se esforça tanto. Acorda 4 horas da manhã, pega 3 conduções, escuta desaforo, isso e aquilo, para te dar um tênis decente, e você tá aí rabiscando esse tênis, para poder comprar esse livro, e você tá rasgando as folhas desse livro. A gente acha, olha só, a professora tá tendo postura. Gente, não. Não é assim. Isso não é exemplo de uma boa comunicação. Você, aluno, que escuta isso da sua professora, o que ela está querendo dizer é: valorize o esforço da sua família. Valorize. Não foi fácil comprar esse tênis. Não foi fácil comprar esse livro. Valorize o esforço dos seus líderes de fazer aquela programação para os jovens no fim de semana. Às vezes passando noites, imaginando que filme que eu vou passar, o que que eu vou encomendar, o que que eu vou fazer de comida para dar para eles. E você olhar, é isso que tem para hoje? Esse filme é chato. Seja generoso. Seja generoso. E tá na moda? #gratidão. Em tudo dai graças. Precisamos ser gratos pelas coisas. Até pelas coisas ruins. É difícil, né? É difícil. A gente tem vivido uma época que o ser humano, ele quer se afastar de tudo aquilo que causa dor. Tudo que causa sofrimento. E temos algumas religiões asiáticas por meio de algumas técnicas falando isso. Você tem que se afastar da dor. Você não pode sofrer. Mas é natural nós o sofrimento. Pastora Nayara, novamente me ajude aí com o endereço do versículo. No mundo tereis aflições. Em algumas versões, no mundo haveis de passar por aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Uma fala de Jesus registrada nas Sagradas Escrituras. Aulinha de português? No mundo tereis a vez de passar? Imperativo. A gente vai passar por sofrimento. Cada pessoa, cada família. Lá vou eu de novo trazer minha avó aqui para palestra. Minha avó falava: cada pessoa tem a cruz que merece. Eu lembro um paciente meu que falou que Deus dá um cobertor para cada um de acordo com o frio que passamos. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos sofrimentos, mas eu não posso descontar no outro. Não posso descontar a minha frustração no outro. Eu não posso ficar nervosa com o dia que eu tive de descontar no meu filho. Eu não posso dar carteirada nos outros. Esses são os pontos. Esses são os pontos que faz com que a gente tenha uma comunicação não violenta. E para fechar, o 10º ponto,
Peça coisa, sim, mas sem exigir. Não exija nada em troca. Não transforme a outra pessoa, a sua profissão, a sua carreira, numa tábua de salvação. Porque não é isso que vai preencher o seu coração. Comunicação não violenta. Em resumo, é você se dar o respeito e ensinar o outro a se respeitar. De que forma? Dos 10 passos, se vocês guardarem e praticarem o ouvir e ouvir de verdade, vocês já estão 80% do caminho de um bom diálogo, de um bom relacionamento. Gente, é isso. Tá? Eu não sei fazer altas manobras aí de edição de vídeo, mas dúvidas que ficarem, mas eu queria saber disso ou aquilo ou outro, conversem com a pastora Nayara, ela tem o meu número, vou passar meu e-mail para ela, não lembro agora se ela possui meu e-mail, podem me escrever por e-mail, alguns já me seguem no Instagram, pode me escrever também no Instagram, podem me escrever no meu WhatsApp, enviar áudio, podem fazer perguntas, tá? Estou à disposição. Se eu estivesse pessoalmente, a gente já resolveria. Como estamos por vídeo, fiquem à vontade para qualquer dúvida que vocês tiverem. E agradeço a oportunidade, eu agradeço quem teve paciência de ficar aí. Tô vendo aqui quase já 42 minutos, passamos agora de 42 minutos me ouvindo. Espero que essa palestra venha enriquecer vocês e auxiliá-los. Tchau, tchau. Deus os abençoe.